21 de abril, Santo Anselmo, bispo e doutor da Igreja. Um monge, um bispo, um doutor da Igreja, tal era o santo cuja festa vem nos alegrar neste 21º dia de abril. Ele também era um mártir, pelo menos no desejo, e podemos acrescentar, por mérito também, porque ele fez o suficiente para ganhar a gloriosa palma da mão. Quando pensamos em Anselmo, imaginamos para nós mesmos um homem em quem se combinam a humildade e a mansidão do claustro com o zelo e a coragem da dignidade episcopal, um homem que era simultaneamente um sábio e um santo, um homem a quem era impossível não amar e respeitar. Deixou seu país natal do Piemonte para o mosteiro de Bec, em França, onde se tornou um monge beneditino. Sendo eleito superior, percebeu em si mesmo o tipo de abade, desenhado por São Bento no seu governo. Aquele que é feito abade, diz o santo patriarca, deve estudar para dar ajuda em vez de dar ordens. A santa regra, ch. 64, lemos que o amor entretido por Anselmo pelos seus irmãos estava fora de descrição. Todo o seu tempo foi dedicado a eles, quer dando-lhes orientação espiritual, quer em comunicar-lhes o seu próprio conhecimento sublime das ciências sagradas. Depois de governá-los durante vários anos, foi-lhes tirado e obrigado a aceitar a dignidade do arcebispo da Cantuária. Foi um sucessor digno de Agostinho, Dunstan, Eupege e Lanfranc, e pelo seu nobre exemplo de coragem, preparou o caminho para o glorioso mártir Tomás, que lhe sucedeu em menos de um século. Como bispo, toda a sua vida foi passada na luta pela liberdade da Igreja. Embora gentil como um cordeiro por natureza, ele era tudo energia para esta grande causa. Ele costumava dizer: Cristo não teria ao seu cônjuge ser um escravo. Não há nada neste mundo que Deus ama mais do que a liberdade da sua Igreja. Houve um tempo em que o Filho de Deus se permitiu ser repleto de corpos para que ele pudesse nos soltar das correntes dos nossos pecados. Mas agora que ressuscitou em triunfo dos mortos, quer que o seu cônjuge seja, como ele próprio, livre. Ela não pode exercer o ministério da salvação confidenciado a ela pelo seu Senhor divino, e, no entanto, há apenas uma centena de anos da sua existência em que ela não teve que lutar por esta liberdade sagrada. Os governantes desta terra, com poucas exceções, alguma vez tiveram ciúmes da sua influência, e procuraram diminuí-la por todos os meios possíveis. Nos nossos tempos, há um número de filhos que nem sequer sabem que ela tem quaisquer direitos ou privilégios. Eles estariam em perda para compreendê-lo, se você dissesse que ela é o cônjuge de Cristo, e, portanto, uma rainha. Pensam que é suficiente da sua parte, se goza da mesma quantidade de liberdade e tolerância que aceitas que condena, e não podem ver como, em condições como estas, a Igreja não é o reino que ele desejava que ela fosse, mas um mero escravo. St. Anselmo teria abominável todas as teorias como estas, assim como todos os verdadeiros católicos. Ele não é levado à deslealdade para com a Igreja pelas palavras sonoras do progresso e da sociedade moderna. Ele sabe que não há nada na terra igual à Igreja, e quando vê o mundo convulsionado por revoluções, sabe que tudo vem da Igreja tendo sido privado dos seus direitos. Uma delas é que ela não só deve ser reconhecida, no segredo da nossa consciência, como a única Igreja verdadeira, mas que, como tal, ela deve ser publicamente confessada e exteriormente defendida contra qualquer oposição ou erro. Jesus, o seu fundador divino, prometeu dar-lhe todas as nações como sua herança, manteve a sua promessa, e ela já foi a rainha e a mãe de todos eles. Mas hoje em dia, um novo princípio foi afirmado, no sentido de que a Igreja e todas as seitas devem estar em pé de igualdade no que diz respeito à proteção do Estado. O princípio foi recebido com aclamação, e saudado como um poderoso progresso alcançado pela iluminação moderna. Até os católicos, cujos serviços anteriores à religião os encantaram e ganharam a nossa confiança, tornaram-se defensores calorosos da teoria impossivelmente. Tentando como eram os tempos em que St. Anselmo governava a sé da Cantuária, foram poupados a humilhação de produzir e ratificar tal doutrina como esta. A interferência tirânica dos reis normandos era um mal muito menos prejudicial do que o sistema moderno, que é subversivo da própria ideia de uma igreja. A perseguição aberta seria uma bênção, comparada com o erro da moda de que estamos a falar. Um tormento de inverno traz desolação na sua pista, mas no verão, quando a inundação acaba, a natureza traz de volta a sua verdura e flores. Os erros que agora prevalecem são como um grande mar que gradualmente varre toda a terra, e quando a igreja não encontra nenhum lugar onde descansar, ela levará o seu voo para o céu, e os homens devem esperar a rápida vinda do juiz.
Anselmo não era apenas o zeloso e heróico defensor dos direitos e privilégios da Igreja, era também uma luz para os homens pela sua aprendizagem. A contemplação das verdades reveladas era o seu prazer. Estudou-os no sermão um sobre o outro, e os seus escritos ocupam um lugar distinto nos tratados da teologia católica. Deus abençoou-o com um talento extraordinário. No meio de todos os problemas, ansiedades e ocupações dos seus vários deveres, arranjou tempo para estudar. Mesmo quando passava de um lugar para outro como um exílio, ele tinha a intenção de meditar os mistérios da religião, preparando assim aquelas reflexões sublimes que nos deixou nos artigos da nossa fé. A Igreja dá, na sua liturgia, o seguinte esboço da vida do nosso santo. Anselmo nasceu em Aosta, uma cidade nos confins da Itália, de pais nobres e católicos, de nome Gundolf Ermenberga. Desde a sua infância que fez uma grande promessa de santidade e aprendizagem futuras pelo seu amor ao estudo e a sua saudade após uma vida de perfeição. O ardor da juventude fê-lo deliciar-se por um tempo em prazeres mundanos, mas ele rapidamente voltou à sua vida virtuosa anterior, e depois, deixando o seu país e tudo o que possuía, reparou no mosteiro de Bec, da Ordem de São Bento. Lá fez a sua profissão religiosa, sob o abade Erluin, um amor mais zeloso da disciplina monástica, e, prior, Lanfranc, um homem de grande reputação para a aprendizagem. Tal era o fervor da sua piedade, a sua candidatura para estudar, e o seu desejo de avançar em virtude, que todos o mantinham na mais alta veneração como modelo de santidade e aprendizagem. Tão mortificado que ela estava a comer e a beber, e tão frequente eram os seus jejuns, que parecia ter perdido o sentido de gosto. Passou o dia no exercício dos deveres monásticos, e em dar respostas, tanto por boca a boca, como por cartas, às várias perguntas que lhe foram propostas sobre questões de religião. Passou por uma parte considerável do tempo atribuído para dormir alimentando a sua alma com meditações sagradas, durante as quais derramou lágrimas abundantes. Quando foi feito prior do mosteiro, alguns dos seus irmãos estavam com ciúmes na sua promoção, mas até agora ganhou-os pela caridade, humildade e prudência, que os seus ciúmes foram transformados em amor tanto do seu prior como do seu Deus, para a grande vantagem da disciplina regular. Após a morte do abade, Anselmo foi escolhido para sucedê-lo, e relutantemente aceitou o cargo. Foi então que a sua reputação de aprendizagem e virtude começou a espalhar-se por todo lado e garantiu-lhe o respeito de reis e bispos. Não só, mas também Gregório, o sétimo, que na altura sofria de perseguição, honrou-o com a sua amizade, e escreveu-lhe cartas cheias de afeto, implorando-lhe que rezasse por ela e pela Igreja. Na morte de Lanfranc, arcebispo da Cantuária, que tinha sido seu antigo mestre, Anselmo foi obrigado, muito contra sua própria vontade, a aceitar o governo dessa mente. Guilherme, rei da Inglaterra, o clero e o povo, todos o exortaram a isso. Ele imediatamente se propôs a reformar a moral corrupta do povo. Por palavra e exemplo, primeiro, e depois pelos seus escritos, e a manter conselhos, conseguiu restaurar a piedade antiga e a disciplina eclesiástica. Mas não demorou muito até que o rei Guilherme tentasse, tanto por violência como ameaças, interferir nos direitos da Igreja. Então Anselmo resistiu-lhe com coragem sacerdotal, para a qual a sua propriedade foi confiscada, e ele próprio baniu-se do país. Ele virou os seus passos em direção a Roma, onde Urbão II o recebeu com grandes marcas de honra, e passou um auto incomum sobre ele no concílio de Bari, onde Anselmo provou contra os gregos, por inúmeras citações das Escrituras e dos Santos Padres, que o Espírito Santo também provém do Filho. Após a morte de Guilherme, foi chamado à Inglaterra pelo rei Henrique, irmão de Guilherme. Pouco depois do seu regresso, dormiu no Senhor. Foi justamente venerado por causa dos seus milagres e virtudes, entre os quais se pode mencionar a sua grande devoção à Paixão e à Santa Mãe de Jesus. Além disso, adquiriu uma grande reputação pela sua aprendizagem, que usou na defesa da religião cristã, e para o bem das almas. Primeiro deu exemplo aos teólogos que seguiram o método escolástico no tratamento das ciências sagradas. As obras que escreveu provam que a sua sabedoria foi um dom que lhe foi conferido pelo céu. Levamos as seguintes responsões e antícrios de um escritório aprovado pela Santa Sé. Este é Anselmo, o renomado doutor formado sob os cuidados de Lanfranc, que, quando era o pai amado dos monges, foi chamado a usar uma mitra de bispo, e nobremente lutou pela liberdade da Santa Igreja. Aleluia. Ele afirmou corajosamente que o cônjuge de Cristo não era um escravo, mas livre.
e nobremente lutou pela liberdade da Santa Igreja. Aleluia. Abençoado Anselmo disse tristeza aos bispos: vocês iriam juntos para o arado um touro selvagem e um cordeiro fraco. O touro arrastará cruelmente o cordeiro através de espinhos e briars, e a sua alegria em breve será transformada em luto. Aleluia. Aflições me esperam, mas temo que nenhum deles, para que eu possa consumar o meu curso. E a tua alegria em breve será transformada em luto. Aleluia. Quando os pais foram reunidos no conselho, Urbano, o Papa, gritou: onde estás tu, o pai e o mestre Anselmo, arcebispo dos ingleses? Venha até aqui para nós, lutar pela sua própria mãe, e ajudar-nos. Aleluia. Abençoado seja a tua sabedoria, e abençoe a palavra da tua boca. Venha até aqui até nós, e luta pela tua própria mãe e pela nossa mãe, e ajuda-nos. Aleluia. Anselmo era um cordeiro em mansidão, e um leão em coragem. Estava cheio de sabedoria celestial, e iluminou as mentes dos homens. Aleluia. Abençoado Anselmo ensinou aos príncipes da terra, dizendo: não há nada neste mundo que Deus ame mais do que a liberdade da sua igreja, a Luziária. O hino seguinte é do mesmo escritório. Aqui está Anselmo, um pontífice corajoso, um verdadeiro monge, um médico com a sua coroa de louros sobre ele. Deixe o nosso coro festivo cantar fervorosamente um hino nossos louvores. Ele não tinha chegado aos anos de virilidade, e ainda foi sábio, tão sábio, na verdade, que ele espezinhava na flor deste mundo perecível, e fugiu para a solidão, para que pudesse receber instruções de Lanfranc. Suportado na ala da fé mais firme, ele entrou nos mistérios da palavra. Algum mortal bebeu mais do que ele da fonte límpida da verdade. Assumindo-te, amado Pai, o cargo de abade, tu carinhosamente preocupaste-te com o teu querido rebanho. Tu carregas os fracos sobre os teus ombros, tu encorajas o fervoroso pelo teu próprio exemplo. O rei teria o primata, ó tema não o combate. O triunfo será teu. Quando te manda para o exílio, tu brilhas, como uma luz generosa, sobre terras além do mar. A sagrada liberdade, querida Jesus acima de todas as coisas, e que ele ganhou para nós redimindo-nos, excitando o zelo de Anselmo. Nunca tive um defensor mais corajoso do que ele. Seu nome foi mantido em veneração em casa. O sumo pontífice mostrou-te grande honra, quando, na presença dos pais, te disse: lute pela fé. Defender os nossos dogmas. Rezamos para ti, São Esmumo do Santo Rebanho. Intercede para nós aos três abençoados, a quem ser merecido o louvor de todos para sempre. Amém. Ó Santo Pontífice Anselmo, amado de Deus e dos homens, a Igreja, cuja causa tu fizeste tão zelosamente defender na terra, celebra, neste dia, o teu louvor, e honra-te como um dos seus queridos santos. A tua mansidão, condescendência e caridade deram-te uma semelhança com Jesus, o bom pastor. Tal como ele, podes dizer verdadeiramente: eu conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas conhecem-me. João 10:14, vieste-os dia e noite, para que o lobo não os encontrasse desprotegidos. Longe de fugir à sua aproximação, tu foste ter com ele, e nada te poderia induzir a ceder à sua tirania e sacrilégio. Heróico campeão da liberdade da Igreja. Protegê-lo nestes nossos dias, quando não há um país onde não é insultado ou ignorado. Levantem-se em todos os lugares pastores com um espírito de independência sagrada como tu agiste, que assim os fiéis podem ter coragem e que todos os cristãos podem corajosamente e orgulhosamente confessar que ele próprio é membro da Igreja, e que os interesses da nossa mãe espiritual são muito mais merecedores da nossa solicitude do que os de todo o mundo além. Deus tinha te dotado, o Anselmo, com aquela filosofia cristã que se curva aos ensinamentos da fé, e que, sendo assim purificada pela humildade, é elevada à inteligência das verdades sublimes. A Igreja, em reconhecimento dos benefícios que ela derivava da tua aprendizagem, conferiu-te o título de doutor, que durante muito tempo esteve confinado aos grandes homens que viveram nos primidos cristãos, e cujos escritos são o reflexo da pregação dos apóstolos. O teu ensino foi considerado digno de ser numerado com o dos antigos pais, pois veio do mesmo Espírito Divino, e foi o resultado da oração e não do estudo. Obtenha para nós, ó Santo Doutor, que a nossa fé, como a tua, pode procurar compreensão. Hoje em dia, há muitos que blasfemam o que não sabem, Júdio 10, mas há muitos que também sabem pouco ou nada daquilo em que acreditam. Assim,
Surge uma deplorável confusão de ideias, são feitos compromissos entre a verdade e o erro, e as únicas doutrinas verdadeiras são desprezadas, exploradas ou não indefensadas. Reza o nosso Pai Celestial, ó Anselmo, para que abençoe o mundo com homens santos e cultos, que possam ensinar o caminho da verdade, e dissipar as névoas do erro, que, portanto, os filhos da Igreja não podem ser desviados. Olhe para baixo com carinho, ó Santo Pontífice, sobre a venerável ordem, que, quando Deus te chamou das vaidades do mundo, te recebeu, fez de ti um dos seus filhos, deu à tua alma a sua vida, e à tua mente a luz da sabedoria. Ela reclama a tua proteção. Tu és filho do grande patriarca Bento, não esqueças os teus irmãos. Abençoe-os na França, onde tu fizeste primeiro abraçar a vida monástica, abençoá-los na Inglaterra, onde você foi primata, e ainda um monge humilde. Reza pelos dois países, pois ambos te são queridos. A fé é fraca num só, e a heresia reina supremo no outro. Suplica a Nosso Senhor que mostre a sua misericórdia a ambos. Ele é todo-poderoso, e não se transforma no ouvido surdo às orações dos seus santos. Se, na sua justiça, decretou não restaurar a estes dois países a sua antiga Constituição Católica, reze para que, pelo menos, o número de almas salvas possa ser grande, que as conversões possam ser frequentes, e que os trabalhadores enviados à 11ª hora para a vinha possam imitar o zelo deles que foram chamados pela primeira vez. Igual. Este texto é retirado do ano litúrgico, da autoria de Dom Prosper Gueranger.